Como sair do piloto automático e assumir o papel de liderança com segurança na coordenação do CRAS. Esse muitas vezes é um tópico que as pessoas deixam passar, não se ocupam muito, mas faz toda a diferença. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na coordenação do CRAS que tu faz hoje. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série de aquecimento para nossa imersão Gestão de CRAS Estratégica. Se tu tá sabendo disso agora, vai aqui na descrição, tem os outros vídeos anteriores a esse aqui e tem também o link para tu entrar lá no grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu também disponibilizo os materiais, inclusive esse vídeo tem um material complementar e ele vai ser disponibilizado lá no nosso grupo, então eu te convido para conhecer e para saber mais aqui embaixo na descrição. Eu escuto algumas coisas de coordenações que parece uma coisa, mas é outra. Vou dizer algumas coisas que eu escuto. Tem duas frases que eu acho que são muito emblemáticas para a gente pensar a liderança. Uma delas é: eu tento, mas parece que o CRAS não anda sem mim. Muitas vezes isso aqui é a relação que essa coordenação faz entre liderança e obediência. E geralmente isso tem um enfoque centralizador. E aí aqui não te apegue em bom e mal, ruim, não vamos ser assim, não vamos polarizar essa discussão, porque essa discussão sobre liderança ela não deve ser polarizada. Mas muitas vezes isso tem a ver com eu quero ser uma liderança, mas eu não consigo deixar com que as pessoas caminhem sozinhas. Então eu sou extremamente centralizadora e acabo me sentindo sozinha, me acabo me sentindo que nada funciona se eu não estiver olhando, se eu não estiver dizendo, se eu não estiver apontando. E o outro, uma outra que também é muito comum e é bem na contramão disso aqui, eu não quero ser mais que ninguém, aqui todo mundo faz junto, a gente é uma equipe, a gente faz tudo junto, a gente é um coletivo, uma união. Então a gente evoca algumas palavras de força para trazer um sentido que nem sempre é o que tá, porque isso aqui pode muitas vezes ser aquela coordenação que está confundindo a liderança com autoritarismo. Ela acha que se ela for uma liderança, ela logo vai ser autoritária. E ela vai na contramão disso e faz o quê? Ela acaba fazendo uma gestão em que ela não tem autoridade. Uma gestão em que ela não consegue, de fato, ser direção, caminho, rumo, indicar isso para essa equipe. E aqui eu tô dando dois exemplos que eu acho que são muito comuns e que talvez tu possa te identificar com eles. Mas o que eu quero te trazer é a seguinte tese, de que liderança, ela é um método. Ela não precisa necessariamente ser um dom natural. Tem gente que tem essa habilidade naturalmente? Tem. Agora, isso não é um dom natural que uns nascem com a liderança, com o dom da liderança e outros não. Liderar é um processo que tu consegue, com certeza, aprender. Então, como é que tu aprende? Com método. E a ideia é que tu tenha essa noção e consiga fazer essa liderança não porque tu quer ser a líder de todos, mas porque só o fato de tu estar na coordenação do CRAS já faz com que tu tenha que ocupar esse lugar. Porque se tu não ocupa ele, tu dá margem para várias coisas que não são legais acontecer. E aí passa muito por um processo de posicionamento pessoal. E isso é uma coisa que eu acho que muitas vezes as coordenações, as colegas de maneira geral das suas, trabalham, que é a questão de posicionamento. Como que eu me posiciono quando eu estou escrevendo um relatório? Como que eu me posiciono quando eu estou discutindo com a rede? Como que eu me posiciono quando eu estou proferindo uma decisão lá dentro do sistema judiciário? Como que eu falo do que eu penso, de como eu penso o mundo, as relações, a situação das famílias que a gente acompanha, o trabalho social com famílias com territórios. Como que eu me posiciono frente a isso? Fala da nossa postura, fala dos nossos conhecimentos, fala das habilidades que a gente tem para comunicação, fala de várias coisas. E aqui, quando eu digo que a gente tem que falar sobre posicionamento, é que a gente precisa de uma mudança mental dessa coordenação para a questão de liderança, que ela sair da ideia de uma técnica sobrecarregada e ir para uma líder estratégica. Quando a gente está na coordenação de CRAS, muitas vezes a gente assume tantas e tantas coisas que a gente acaba se querendo também ter um lugar de pertencimento e se identificar muito com a equipe. Então, para a gente sentir que a gente está junto com essa equipe, a gente se identifica de tal forma que a gente às vezes faz coisas parecidas, que a gente manifesta sentimentos muito parecidos, de exaustão, de sobrecarga, de até não ver propósito no que a gente está fazendo, não ver sentido.
E a ideia é que a gente consiga descolar isso e tu ser a pessoa estratégica. Porque esse é o teu papel. O teu papel é um papel estratégico, tu querendo ou não. Pode ser que tu não tenha estratégia nenhuma e tu não alcance resultados, mas as pessoas te veem que tudo que tu faz tem uma estratégia. Então, por isso que muitas vezes, quando as coisas não dão certo, as pessoas pensam que a responsabilidade é da coordenação. Porque pressupõe que a coordenação tem uma estratégia. E quais são os sinais de que a gente está no piloto automático? Isso eu acho muito importante de dizer, porque às vezes a gente não repara. A ausência de diagnóstico. Tu trabalha no achismo, no empirismo, não existe um estudo daquela realidade. A gente tudo faz baseado no sempre foi assim, eu já vivi muitas vezes, a gente evoca a nossa bagagem, que é super importante e que tem um peso, para justificar que o que a gente está fazendo é baseado em algo. Quando nem sempre a nossa bagagem, ela responde ao que a gente está vivendo naquele momento. Excesso de execução. Tu tem uma agenda que é reativa. O que é uma agenda reativa? É uma agenda que tu reage ao que aparece. Ou seja, não é tu que está planejando e que está executando algo intencional. As coisas estão chegando e tal qual elas chegam, dependendo do momento, tu reage. Então quer dizer que tu pode ter duas coisas que aparecem muito iguais, dependendo do momento que tu tá, tu vai fazer de um jeito, porque tu tá só reagindo. Centralização de decisões. E aqui a questão de centralização de decisões não tem a ver com tu ter um perfil de liderança centralizadora, que a gente vai falar depois. Mas tem a ver com o fato de tu gerar dependência no outro. Então, a equipe, os próprios usuários, a rede, ou seja, todo mundo depende que tu faça alguma coisa para o resto acontecer. Então, tu vai criando camadas de dependência em todo mundo, e essas camadas de dependência, tu não faz isso porque tu quer que todo mundo olhe para ti. Nem sempre tem essa coisa egoísta, vamos dizer assim, sabe? Egocêntrica. Mas algumas vezes tem uma boa intenção por trás que tá muito atravessada. Eu quero muito que as coisas dê certo, eu quero muito me colocar e ser prestativa e eu sei fazer, então eu quero também mostrar o meu trabalho, eu também quero ser valorizada. Tem tudo isso por trás e no fim tu centraliza tudo em ti porque tu quer fazer muito, só que tu tá fazendo errado. E aí tu centraliza tudo, causa dependência e aí nada funciona porque tudo tem que passar por ti. E se acontece qualquer coisa contigo, fica todo mundo meio perdido, leva ali, tem um delay, um tempo para as pessoas se acharem. Só que o fato é que elas sempre se acham. Elas sempre criam uma outra forma de resolver, entendeu? Então essa dependência, ela é enquanto que tu tá ali. Então tu vai viver sempre muito mal para manter isso acontecendo, entendeu? Enquanto que a tua ausência automaticamente vai reverberar nas pessoas a obrigatoriedade de elas terem outra reação. Exaustão e sensação de não dar conta. Tu te desmotiva, tu questiona o propósito e isso para qualquer trabalhador do SUAS é muito difícil, é muito ruim, prejudica o trabalho e mina qualquer possibilidade de tu ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque a gente tem essa questão de ter uma intencionalidade na nossa ação de mudança do mundo, de busca de justiça social e tantas outras coisas que podem nos mobilizar. Mas o fato é, quando a gente perde o propósito, a gente perde muito o sentido de estar trabalhando. E aí o nosso trabalho ele tem uma necessidade de requisições de coisas internas, de forças internas nossas que precisam ser mobilizadas para o trabalho. E essas forças internas, quando a gente questiona o nosso propósito, ficam muito difíceis. Aí agora tu imagina, se isso é difícil para qualquer um de nós, num cargo de técnico aí, seja de nível médio, nível superior, quando tu tá numa coordenação, é tu que age na desmotivação do outro. Aí se tu tá desmotivada, tu tá te questionando o que eu tô fazendo aqui, porque nada do que eu faço dá resultado, eu não consigo intervir em nada, eu tô só enxugando gelo, apagando incêndio. Se tu tá te sentindo assim, como que tu imagina que aquela equipe que está sendo liderada por ti vai se sentir? Como que eles vão reagir? Ou seja, aí sim que vai tudo pro brejo, entendeu? Então, essa é a ideia de tu te questionar se isso está acontecendo contigo, qual é o efeito que isso tem para a equipe e para o território como um todo, para a rede também. Então, o que de fato é essa liderança? E aí eu trouxe 3 coisas que para mim são muito importantes. A liderança é criar um sistema que funciona mesmo quando tu não tá. Quando a gente assume o papel de liderança, mesmo que tu seja uma liderança
mais centralizadora, mesmo que seja uma liderança que tem esse viés mais para si, as coisas têm que funcionar quando tu não tá. Porque se as coisas não funcionam quando tu não tá, é porque tu não tem uma liderança. As pessoas não veem caminho, elas não sabem o que fazer, quando fazer. Então, tu não tá dando a direção. E a liderança tem que dar essa direção, tem que dar esse rumo, né? A liderança é uma habilidade de influenciar e direcionar pessoas para objetivos comuns. Então, tu entende que se a gente influencia e direciona as pessoas para objetivos comuns, a liderança, ela é uma fonte de inspiração. Ela é alguém onde a gente vê esse propósito, esse sentido. Tá vendo como tudo que a gente tá falando tá se conectando? E a liderança promove o desenvolvimento de todos. Esse aqui é um ponto bem chave. Às vezes a gente tem medo de falar de liderança e de se perceber e de querer se desenvolver como uma liderança, porque a gente pensa, eu vou estar me achando. E todo mundo vai achar que eu sou exibida, que eu sou vaidosa demais, que até que eu sou ambiciosa, como se tudo isso fossem coisas ruins, que não são, tá? Não são. Mas a gente começa a se colocar nesse lugar e começa a não querer, porque a gente acha que se a gente for uma liderança, a gente vai se destacar. E aí vai ser tudo centralizado na gente, todos os olhares pra gente, tipo assim, só eu vou brilhar? E a gente não quer isso. E a gente não quer que os outros pensem que a gente quer isso. Tem tudo isso envolvido. Só que, na verdade, uma liderança real, ela desenvolve todo mundo. Porque quando eu cresço, eu consigo trazer todo mundo comigo. Eu consigo pensar coisas que vão trazer todo mundo comigo para esse lugar de conhecimento, de habilidade, de boas atitudes, de competência. Né? Então, esse lugar de excelência na nossa gestão, ele é um lugar que desenvolve todo mundo e não só a gente. E aí eu quero te trazer 3 elementos básicos para tu compreender a questão da liderança. O que faz? Orienta e inspira. É isso, aponta o rumo, engaja, mobiliza essa equipe, motiva essa equipe. Lidera não pelo controle, mas pelo exemplo e pela nitidez de propósito. E aí a gente tem alguns tipos de liderança que tem isso mais ou menos acentuado, mas o fato é que uma liderança, ela não precisa controlar o outro. Ela precisa fazer com que o outro queira seguir ela. Que o outro entenda que ela tem o caminho, que ela quer as mesmas coisas que ele. Por isso que a gente diz que tem um exemplo, que lidera pelo exemplo e pela nitidez de propósito. A gente quer as mesmas coisas. Então, se a gente quer as mesmas coisas e eu tô vendo que tu sabe o caminho, eu vou contigo. É lógico. Não precisa ser a maravilhosa. É isso que a gente está dizendo aqui, que precisa. Como que a gente faz essa liderança? Tomando decisões estratégicas. A gente avalia risco e oportunidade. A gente decide com base em informações e nas condições do momento. E aí eu vou te dizer uma coisa que pode ser que não faça tanto sentido no primeiro momento, mas acho que tu vai concordar comigo. Que nem sempre a melhor decisão vai trazer o melhor resultado. Às vezes a melhor decisão no momento, considerando as informações e as condições que a gente tem, a melhor decisão não é a que vai trazer o melhor resultado, mas é a mais adequada, é a possível naquele contexto. E ter a capacidade de fazer esse discernimento é justamente isso, é a gente avaliar riscos, oportunidades, as nossas condições e os nossos limites também. E a gente conseguir ir o máximo possível nas condições que a gente tem. Porque depois, em outro momento, com novas condições, a gente vai fazer melhor ainda. Essa que é a ideia. E aí, quando eu falei em outro vídeo que o perfeito é inimigo do bem feito, é aquilo que tu fica sempre tentando fazer o melhor do melhor do melhor, mas as condições não te permitem. E aí tu, em nome de querer o melhor resultado, toma uma decisão aqui com base nas informações que tu tem e essa decisão não é a melhor. Porque ela não vai chegar em resultado nenhum, nem naquele que tu queria e nem no que era possível a gente chegar. Então, tu entende que às vezes quando a gente fala de uma gestão baseada em evidência, é isso. É a gente fazer escolhas difíceis e entender que as nossas escolhas nem sempre vão gerar os melhores resultados naquele momento, mas são os melhores, são os possíveis com as condições que a gente tem. O que gera
Relacionamento profissional. Liderança tem a ver com gerar um relacionamento profissional. Transparência com critérios e decisões visíveis. Toda vez que a equipe percebe que ela sabe quem tu é, que ela entende quem tu é, isso é muito mais fácil. Não interessa se as tuas decisões elas vão concordar ou não. O fato é que elas sabem quem tu é porque tu é transparente. Porque tu deixa nítido. Tu não precisa te esconder, escamotear, enganar, entende? E isso é muito importante para uma liderança saudável, principalmente. Previsibilidade com agendas e rituais e com a forma como te posiciona. Quando eu digo que a gente tem uma transparência, automaticamente essa transparência nos leva para uma previsibilidade. As pessoas sabem o que esperar de ti. E quando elas sabem o que esperar de ti, é muito mais fácil, porque um dos maiores problemas de relacionamento é um desalinhamento de expectativas. A gente espera que o outro nos dê mais do que ele pode nos dar. Então, se as pessoas sabem o que esperar de ti, certamente teu relacionamento vai ser muito mais tranquilo com essa equipe que tu tá liderando. Abertura para o novo e desapego de ideias. A gente tendo essas características, a gente precisa comunicar que a gente está aberta para o novo. E se tu não está aberta para o novo, tu tem que desenvolver isso antes. Porque dizer, olha, gente, eu estou aberta, pode falar o que vocês querem, mas tu não está verdadeiramente, vai fazer com que todo mundo veja que tu não é transparente, que elas não podem esperar de ti exatamente aquilo, porque quando elas esperam que tu vai estar aberta para o novo, que nem tu disse, e tu não tá, tu faz um outro movimento e fecha e corta, e aí as pessoas se sentem mal delas, já não vou mais porque a coordenadora não gosta de ouvir. Então, estar realmente aberta para o novo, aberta para o que as pessoas têm para te trazer de outras possibilidades e desapegar das tuas ideias. Isso aqui é muito importante. A gente às vezes tem uma ideia, aquela ideia parece maravilhosa, parece que ela vai dar o melhor resultado e por alguma razão não está funcionando. Só que a gente tem certeza que aquela ideia é boa e que ela vai dar resultado. E a gente obriga todo mundo a seguir naquela ideia até a gente ter certeza de que não deu certo. Às vezes a gente nem sabe por que não deu certo, mas a gente já constatou que não deu. A gente precisa entender melhor por que não deu para a gente oxigenar, repaginar essa ideia. Mas o fato é, naquele momento não deu certo. E aí tu precisa desapegar. Tu não pode querer que só porque tu deu a ideia, ela vá até o final. E isso é uma coisa muito importante e faz com que a equipe te siga muito mais, vou dizer assim, lealmente. Que é isso. A equipe, ela sabe que tu é capaz de desapegar tuas ideias e de escutar a ideia do outro. Então, quando tu dá um caminho, ela se sente segura e tranquila de que se lá pelas tantas não funcionar, não tem problema. Tu vai estar aberta para voltar atrás. Tu vai estar aberta para dizer, vamos pensar outra coisa? E isso traz muita segurança para a equipe. E, claro, a conexão. Às vezes, a gente quer muito se conectar com as pessoas da nossa equipe, que a gente está, então, liderando, que a gente está coordenando, e aí a gente confunde isso com amizade. E aí, tu quer te conectar e tu começa a fazer isso no âmbito pessoal, porque tu acha que esse é o caminho. Só que a gente não tá ali para fazer amizade. Pode ser que dali, das nossas relações de trabalho, nasçam amizades maravilhosas e lindas. Eu tenho várias histórias para contar. De amizades lindas e maravilhosas, de pessoas que eu não trabalho mais e que eu carrego no meu coração num lugar muito especial. E eu sei que eu tô também no coração delas. Agora, eu tenho várias colegas que foram super importantes na minha jornada, foram pessoas com quem eu trabalhei e tive momentos importantíssimos e aprendizados também, mútuos, e a gente não ficou amiga, mas a gente foi colegas de trabalho super conectadas, alinhadas, e que trabalhava muito encaixadinho, assim, vamos dizer, como uma engrenagem, sabe? Então, tu te conectar com essa equipe não significa tu fazer amizade. E essa distinção é bem importante para tu não botar os pés pelas mãos e fazer isso, usar a tua parte pessoal para tentar te conectar com as pessoas, porque não é disso que se trata uma liderança. E aí eu quero te trazer 3 características que eu entendo que são essenciais para uma boa liderança. A primeira é a visão estratégica. É tu trabalhar com metas explícitas, que todo mundo sabe onde a gente quer chegar, quais são as nossas etapas aí de sucesso, caminho definido, qual é o nosso percurso metodológico, por onde que a gente vai, como que a gente faz, quais são os passos
que a gente constrói para chegar lá. Leitura de presente e projeção de futuro. A visão tem a ver com isso. Eu tô com um cenário aqui, com determinadas situações, com determinadas informações e dados que subsidiam o meu olhar. E aí eu olho para isso aqui e me projeto lá adiante. Eu tenho uma perspectiva de como esse contexto vai se mexer, vai se movimentar e o que ele vai ser lá na frente. E aí eu começo agora uma coisa para chegar lá na frente, para conquistar lá na frente. Então a minha meta está na projeção do futuro. E o meu percurso, ele está na minha leitura do presente. Então essa conexão é que estabelece se a gente vai ter resultado ou não vai ter resultado. Essa capacidade de ter essa visão estratégica. Então, para mim, é um elemento indispensável. Empatia como valor. Muitas vezes a gente trabalha a empatia como se colocar no lugar do outro. E não é. O que acontece com a empatia é a gente conseguir compreender as necessidades e os sentimentos dos outros a partir da perspectiva deles e não a partir da nossa. Não é vou me colocar no teu lugar e aí eu vou entender. Até porque nessa de vou me colocar no teu lugar, primeiro que eu não consigo me colocar completamente, porque eu não tô tendo o peso das coisas que tu tá passando para eu poder dizer que tô me colocando no teu lugar. Segundo, às vezes que a gente ocupou lugares parecidos, não necessariamente foi no mesmo contexto, não necessariamente a gente tem os mesmos valores, princípios, a gente tem as mesmas bagagens. Então entende que o teu lugar, por exemplo, eu me coloco no lugar da técnica porque eu já fui técnica, mas não naquele contexto, não com aquelas pessoas, não com aquela bagagem, não com aquele momento de vida. Então tu entende que muitas vezes a ideia da empatia como se colocar no lugar do outro fica muito frágil. Então, a gente colocar a empatia como valor é a gente compreender sem relativizar, sem fazer uma relativização por critérios, porque a gente não consegue fazer isso olhando para a vida do outro. E aí, para mim, o principal, quando a gente fala em empatia, é ter um interesse e um respeito que sejam genuínos. É tu realmente querer saber como o outro se sente, qual é a necessidade daquela pessoa, e tu te conectar com aquilo de maneira genuína. Eu tinha uma professora na universidade que ela dizia o seguinte, que quando a gente ia começar uma relação, pensando no atendimento, aquelas disciplinas que a gente tem para saber fazer atendimento, tal, quando a gente ia se conectar com a pessoa, a gente tinha que achar alguma coisa que a gente se interessasse, que esse era um primeiro ponto. E eu acho que a empatia tem muito a ver com isso. Tem a ver com o fato da gente ter um interesse genuíno nas necessidades e nos sentimentos do outro. Então, isso é um ponto para mim que é bem importante para uma liderança, porque tu vai lidar com aquela equipe, tu vai lidar com a gestão da rede socioassistencial com vários parceiros, tu vai trabalhar com uma gestão que é de rede intersetorial, tu vai lidar com as lideranças comunitárias, com representantes dos usuários e de organizações, ou seja, tu tem muitos relacionamentos para se estabelecer em que esse interesse genuíno é o que vai criar as conexões mais importantes. Integridade e coerência. Aqui é o seguinte, o que tu fala tem que ser a tua prática. Se tu fala uma coisa e pratica outra coisa, tu não tem nenhuma coerência. E aí as pessoas, elas não te veem como uma pessoa íntegra. Porque tu não é confiável, tu não gera segurança, porque tu fala, mas na hora de fazer tu faz outra coisa. Aí tu não gera previsibilidade, tu não gera transparência, que eram as outras questões que a gente estava falando antes. Então, é a gente ter um processo em que as pessoas vejam que a gente é confiável. Integridade e coerência tem a ver com confiança. E confiança é muito importante para a questão de liderança. E aí, confiança não significa concordar, porque eu posso discordar de ti. Mas eu te conhecendo, sabendo quem tu é e sabendo que aquilo que tu fala é o que tu faz, eu confio que se a gente combinou tal coisa, aquela tal coisa vai acontecer. Ela vai acontecer no que depender de ti. Claro que a gente sabe que às vezes a gente combina uma coisa e pode acontecer outra porque N fatores, né, da vida, de atravessamentos, coisa e tal. Mas não é porque tu não rompe com a tua palavra. Não é porque eu não posso confiar que a gente combinou uma coisa que tu vai fazer aquela coisa. E adaptabilidade, que é a gente se ajustar de maneira estratégica às situações. Então, eu tô seguindo aqui por esse caminho e aconteceu uma coisa inesperada.
Em vez de eu chorar, me derramar e dizer, meu Deus, eu não vou conseguir porque agora saiu, eu tinha uma outra coisa, eu tinha pensado uma outra coisa, é eu aceitar, né? Acho que a adaptabilidade tem muito a ver com aceitação. É aceitar que essa coisa aconteceu, que essa situação se colocou e que a gente vai fazer com ela. Então é pensar, de novo aqui a visão estratégica, usar a visão estratégica para se adaptar àquela nova situação, sem ficar de maneira reativa, assim, e com resistência. É por isso que eu digo que tem muito a ver com aceitação, porque a adaptabilidade, ela é muito contrária à resistência. Se tu fica resistindo, tu não te adapta. E aí, quando eu falo em se adaptar, não é aceitar tudo. Não é dizer, pode acontecer qualquer coisa que eu mudo o meu caminho, que eu não tenho firmeza de caminho, de propósito, de meta. Não, é adaptar e dizer o seguinte, eu quero ir para lá. Aconteceu tal coisa que me levou para cá. Bom, então eu vou me adaptar para poder fazer uma curva e conseguir chegar onde eu quero. Então, é a gente ter a nossa firmeza dos objetivos, mas a gente ter a adaptação de que às vezes as coisas não vão sair como a gente quer e que a gente precisa contornar, precisa achar outras soluções, outras respostas. E para mim isso é uma característica essencial. Agora, eu quero te convidar para fazer um teste. Eu vou deixar lá no nosso grupo da imersão esse teste com os estilos de liderança. Aí eu vou pedir que tu vá lá, faça o teste, vai ter uma ferramenta que vai te orientar de como fazer esse teste, esse autodiagnóstico de liderança, para tu saber que tipo de liderança que é a tua e refletir sobre isso e pensar, inclusive, se tu quer redirecionar essa liderança, se tu quer mudar, né? E isso é um processo de autoconhecimento que é muito importante. E eu vou deixar lá no grupo essa ferramenta e depois eu vou te mandar um áudio dizendo o que significa o perfil que tu achou. Pela pontuação tu vai saber qual é o teu estilo de liderança e eu vou te mandar um áudio dizendo o que tu pode esperar, quais são os lados, sombras, talvez, desse estilo e que tu tem que tomar cuidado e o que tu tem de muito bom, de muito forte, muito potente para tu usar ainda mais como força aí na tua gestão. Beijão!